Olá, hoje a gente vai ver uma ferramenta de simulação muito utilizada, porque é uma ferramenta simples, tá? Então, o primeiro que a gente vai fazer é acessar aqui o Falstad. A gente pode vir no Google aqui e procurar por ele, por Falstad, né? Então, a gente vem aqui, pode procurar por Falstad, e aí se vocês abrirem direto, tem aqui o Circuit Simulator, e aí já vai cair direto no Falstad Circuit, tá? Se não estiver encontrando esse cara, então esse link aqui de acesso do Falstad também vai estar disponível aqui no vídeo. Caso vocês optem não por acessar por aqui, mas sim diretamente no diretório raiz, né, falstad.com, vocês vão cair nessa primeira página. Vocês vão ver que eles têm outras ferramentas aqui, como ferramentas de matemática e física, o simulador de circuito, que é o que a gente vai utilizar, alguns apps para iPhone e outros aqui para Android também, que a gente vai usar é o Circuit Simulator, tá? Então isso aqui é para vocês verem como é que começa. Aqui eu peguei um navegador Chrome, porque é o mais utilizado, então eu vou fazer utilizando o Chrome, e é provavelmente que vocês vão ter em casa, mas ele funciona em qualquer navegador, funciona também em celular, em Chromebook, você consegue acessar porque ele é online, então dá para fazer bastante coisa com essa ferramenta de simulação, que é o simulador de circuito do Falstad. Beleza. Então aqui eu vou fechar, vai ficar só com uma aba. Quando a gente abre a página inicial dele, ele mostra esse circuito para nós aqui. Tá? É um pequeno circuito aqui com capacitor, indutor, um resistor, aí tem uma fonte, outro resistor, a gente pode também ligar e desligar essa chave aqui. Tá? Então isso aqui é a tela inicial dele. Pode parar a simulação também, continuar a simulação, pode mexer na velocidade, fazer a simulação ser mais rápida, que é esses gráficos aqui de baixo, deixar eles mais acelerados, ou eles mais lentos aqui. A gente também pode modificar, vocês podem perceber que tem o caminho por onde a corrente elétrica está circulando, né? Então eu consigo também mexer nessa animação da corrente, deixando ela mais lenta aqui. Também consigo acelerar ela, quando ela ficar absurdamente rápida aqui. Tá? Então a gente consegue aqui ver a posição com que a corrente está se movimentando aqui no circuito. Né? Quando a gente abre a chave, a gente vê que modifica aqui o circuito. Tá? Aqui também esse R, L, C que tem aqui, resistor, indutor e capacitor, eles são aqui embaixo. Eu consigo mexer também no valor da capacitância, mexendo aqui, consigo mexer no valor da indutância, modificando aqui também o valor da resistência lá em cima, modificando esses botões aqui. Beleza, então esse aqui é mais ou menos o padrão, né, principal. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode modificar ele, adicionando componentes aqui, diversos componentes que ele tem aqui, resistor, capacitor, né, fonte de entrada, componente ativo como diodo, transistores. A gente pode usar também portas lógicas, NAND, NOR, circuitos digitais. Então, sim, dá para fazer um monte de coisa aqui. Mas a gente também pode vir em exemplo de circuitos e fazer alguns exemplos que estão já prontos aqui. Se não quiser fazer nenhum, dá para também começar um novo circuito aqui. Ele vai zerar e aí a gente consegue vir aqui pegar os componentes que a gente quer, por exemplo, um resistor, tá? E fazer. Para vocês começarem a mexer, eu sempre aconselho a começar com exemplos, porque a chance de vocês, esqueci de ligar um PR, esqueci de ligar uma fonte, a chance de vocês esquecerem algo é menor, porque vocês vão pegar um exemplo pronto aqui, e aí a gente consegue entender o que a gente está fazendo melhor. Então, primeiro o exemplo que a gente vai ver aqui em exemplo de circuito, miscelânea, e aí aqui em miscelânea a gente vai encontrar aqui lâmpada, tá? E aí dentro dos exemplos de lâmpada a gente vai pegar o primeiro de lâmpada, tá? Que é isso aqui. Por que isso? Porque é um exemplo extremamente simples, é fácil de enxergar. A gente consegue vir aqui, ó, por exemplo, ó, aqui nós temos uma fonte de 60 Hz, se eu clicar nela aqui, eu consigo ver o valor dela, ó. Então, uma fonte de 120 volts RMS. Então, aqui no Brasil nós temos o padrão 220 volts RMS e nós temos também o padrão 127 volts RMS. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, a maior parte das cidades é o padrão 220, então a gente vai fazer aqui o padrão 220 volts RMS com uma frequência de 60 Hz. Tá? E aí vocês podem modificar de acordo com o que vocês precisam. Beleza. Aí aqui ele vai trazer uma lâmpada para nós, tá? Essa lâmpada aqui,
ela tem alguns parâmetros como tempo de resfriamento e tempo de aquecimento, tensão nominal dela, então vejam que aqui como eu modifiquei, né, eu tenho que subir também a tensão dela, para 220 volts. Uma lâmpada de 100 watts, então uma lâmpada incandescente, né, que hoje em dia, inclusive no Brasil, a gente nem pode comprar esse tipo de lâmpada mais para a gente ter essa ideia do funcionamento com lâmpada. Então, a gente consegue aqui vir, aqui é uma chave, um interruptor, ó. Então a rede está pulsando aqui, porém não tem caminho de corrente para que a corrente elétrica aqui da nossa fonte, que representa a nossa tomada, a nossa rede elétrica, ela circule e chegue aos terminais da lâmpada. No momento que eu clico aqui com o mouse, eu passo um caminho e aí essa rede elétrica ela consegue então ter um caminho através da chave e chegar aqui na lâmpada e a gente consegue ver o brilho dela. Ok, acontece que essa animação está um pouco acelerada aqui, então a gente vai reduzir aqui um pouquinho a velocidade. Né? Vocês podem ver então que aqui, ó, a corrente está indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Ela não tem um fluxo contínuo para um lado, por quê? Se a gente olhar aqui embaixo na simulação, a nossa rede, em velocidade, fica mais fácil enxergar. Deixa ela quase parada. Então a nossa rede elétrica, ó, ela é um seno, que sobe, lá em cima, desce, vai embaixo, sobe de novo. Então, isso aqui que é o 60 Hz, né? Então a nossa rede aqui de 220 volts RMS, ela tem um pico de 311 volts e depois ela tem aqui um vale, né, aquela coisa por zero, depois ela tem um pico negativo de menos 311. E ela pisca aqui 60 Hz, então 60 vezes por segundo, né? E esse valor aqui, como ele tem um pico em 311 e um pico em menos 311, o valor RMS equivalente dessa tensão, tem esse pico aqui por ser uma onda senoidal, ela vai dar lá os 220 volts RMS. Beleza, vamos para aqui o sinal. 311 de pico e 218 aqui volts RMS. Aqui a gente consegue ver também a resistência da lâmpada, né? Então aqui a lâmpada está com 480 ohms e uma potência aqui de pico de 200 watts, 201 watts, 202 watts aqui, e uma potência média aqui, né, de 100 watts na lâmpada. Beleza, por quê? Porque é o que a gente configurou ela para ser. Então, esse aqui é um exemplo interessante para demonstrar para os alunos que não basta eu aproximar uma lâmpada da rede, né, eu preciso ter um caminho aqui para o circuito. Esse exemplo aqui eu não gosto muito dele, tá? Porque essa fonte que ele está usando aqui, você vê que ela tem só um terminal, né? Eu prefiro usar essa outra aqui. Vamos pegar aqui em fonte, e aí vocês vão perceber que nós temos fonte CC, corrente contínua, fonte CA, corrente alternada, fonte CC de novo e fonte CA. O que muda? Essa aqui é uma fonte de 2 terminais, essa aqui é uma fonte de 1 terminal. Então, a fonte de 1 terminal é essa que está aqui. Agora eu selecionei aqui a fonte de 2 terminais, tá? Então, beleza. Essa aqui é a nossa fonte de 2 terminais. Posso parar minha simulação, excluir essa minha fonte de 1 terminal. Então, eu clico no botão direito no mouse dela, consigo vir aqui excluir ela. Então, eu consigo excluir a fonte. E aí, aqui eu consigo pegar essa minha fonte de 2 terminais e mover ela conectando aqui, tá? Vou abrir ela aqui então. Tensão máxima 311 volts. CA, frequência em vez de 40 Hz, vou botar 60. Então, ficou similar ao que a gente tinha antes. Agora, se eu der um reiniciar aqui, vocês vão ver, não está circulando corrente, né? E eu fecho a chave e também não circula corrente. Por quê? Porque o meu outro terminal está flutuando, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um caminho para que essa corrente que está aqui, ela possa circular saindo da fonte, passando pela lâmpada e retornando para a fonte. Então, eu posso vir aqui e inserir uma conexão elétrica, e aí botar essa conexão aqui e aqui. Agora sim, eu tenho um caminho fechado, né? Aqui, então, um terminal está errado. Vamos fazer para vocês verem, então, reiniciando aqui. Agora sim. Então, a fonte agora tem um caminho que ela vem passando pela chave e chegando na lâmpada e retornando aqui. Eu abrir essa chave aqui, ela para de circular a corrente elétrica de novo, né? Então, aqui a gente consegue perceber a questão do circuito fechado para termos então a transferência de potência aqui para o sistema, né? Poder ter corrente elétrica aqui circulando sobre o circuito fechado. E se eu deletar esse terminal de terra aqui, o que acontece? Bom, se eu vier aqui e deletar esse cara, se eu deletar esse cara, eu ainda tenho um caminho fechado. Vamos dar um reiniciar aqui.
Daí que o software tem uma travadinha. Aí foi. Então, reiniciando aqui o sistema, ó, a gente percebe que eu tenho um caminho, está circulando lá. Se eu abrir, ele não tem. Então, a presença do terra não é obrigatória, né, para poder ter um funcionamento aqui da nossa lâmpada. Tá? Então, aqui a gente consegue ver o nosso circuito. Fonte de entrada, pico de 311, valor RMS 218, aqui próximo de 220, né? Lâmpada, uma potência próxima dos 100 watts que a gente fez lá. Se a gente deixa essa simulação muito lenta, aí ele vai começar a se perder um pouco nesses valores aqui. Então a gente tem que deixar ela aqui relativamente rápida, para ele poder dar tempo dele calcular isso aqui e o valor está mais próximo do real. Né? Aqui a gente consegue ver que tem uma corrente ó, indo e vindo, indo e vindo. A gente também pode reduzir aqui a velocidade dela, né? E deixar essa corrente aqui. Vamos achar uma velocidade que dê para enxergar. Aqui, ó. Então a gente consegue ver esse movimento oscilatório aqui, dá 60 vezes por segundo. Então essa aqui é uma ferramenta bem didática, bem visual, né? A gente consegue pegar e mostrar para os alunos o funcionamento de circuitos simples, tá? Então, ok? Aqui é uma lâmpada. Por que eu escolhi a lâmpada? Porque a lâmpada é o exemplo mais simples, né? Todo mundo tem um abajur em casa, todo mundo já ligou uma lâmpada, né? Então é algo bem visual, bem fácil de enxergar. Eu vou mostrar para vocês alguns outros exemplos, mas a questão aqui, como é ensinar o software, vai depender de cada aplicação. Né? Dependendo do projeto que vocês estão desenvolvendo, vocês vão ter que ver como fazer aqui. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui, mas entendam que a possibilidade de circuitos aqui é absurdamente grande, né? Tendendo ao infinito. Mas a gente não consegue aqui num vídeo, tentando ser curto e ensinando ferramenta, a gente não vai conseguir, então, ver tudo aquilo que a gente poderia ver, né? Mas a gente vai tentar aqui mostrar os principais casos e provavelmente isso vai ser o suficiente para vocês começarem a fazer as coisas. Até a próxima aula.